uma coisa que eu sempre fui, desde criança, sempre fui uma pessoa muito competitiva e que sempre tive muito por hábito cobrar muito. Quando eu finalizei minha graduação, tinha essa dúvida, o que eu vou fazer agora? Quando estavam posicionado para o kickoff inicial, o Escola, que era o coordenador da defesa, me chamou, Faia, tu vai começar jogando. Tem uma coisa que eu sempre falo para os guris novos quando entram no time. Eu não sei como vocês às vezes conseguem errar uma coisa no final de semana e chegar no próximo e errar a mesma coisa. Eu acho que o cenário do futebol americano ele tende para um lado que ou ele vai, não vou dizer profissionalizar, porque eu acho que a gente está bastante distante disso, mas ele vai se filtrar a uma grande liga e poucos times, ou ele tende a diminuir muito os praticantes. É difícil tu ter o tato de conversar com pessoas de gerações bem distintas, assim. Gurizada, tá começando mais um episódio do Confritas Convida, diretamente dos estúdios Confritas de Entretenimento. Hoje com a ilustre presença de Maurício Faé, atleta, agrônomo, coach do Santa Maria Soldiers. Isso aí, várias funções aí. Não, e detalhe, ele é doutor em agronomia, isso, né? Ele não é pouca bosta, não é pouca bosta. Muita bosta. É só poucas tipos de pessoas podem ser chamadas de doutor, né? O médico, quem faz doutorado e o garçom. Isso aí. E o advogado. E o advogado também, o Christian vai ficar bravo. Ah, pois é, o advogado. Seja muito bem-vindo à mesa do Confritas. Obrigado por ter aceitado o convite de vir participar aí para falar um pouco sobre a tua vida, sobre tua profissão e principalmente sobre o Santa Maria Soldiers, né? Obrigado, Confortinho, do convite. Obrigado, Léo. É um prazer estar aí conversando com vocês, né? Para mim é um prazer estar participando do podcast de vocês, algo pioneiro em Santa Maria, né? Então a gente está aí para estar sempre junto aí com os amigos, né? Além de participante, a nossa amizade aí está sempre dando uma força para vocês. Isso aí, valeu demais. E o Confritas é um oferecimento de Galeto à Portuguesa. Galeto suculento, churrasco completo e acompanhamentos especiais. Atendimento exclusivo domingos ao meio-dia. Então acessa o iFood e faz o teu pedido ou diretamente pelo WhatsApp pelo 55991737970. Galeto à Portuguesa, não passa vontade, passa o teu pedido. E LF Essências, perfumes importados, femininos e masculinos com fragrâncias marcantes para todos os estilos. Veja a disponibilidade dos perfumes através do 55999392823. LF Essências, descubra a sua melhor essência. E Ziezo Ideias Criativas, soluções criativas para a tua marca, camisetas, moletons, corta-ventos e tudo que a tua marca precisa para estar em evidência. Faz o teu orçamento através do WhatsApp 55991440300 ou através do @Ziezo lá no Instagram. Ziezo, a solução que a tua marca precisa. E as nossas redes sociais, vocês já estão cansados de saber, no Instagram é @ConfritasOficial. No YouTube é @Confritas, no TikTok é @Confritas e todo o restante das redes sociais. Confritas que vai achar lá em qualquer rede social. Lá. Então não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por todas as novidades do Confritas. Lembrando também que o programa sai no Spotify também, né? No Spotify e no YouTube. E os cortes lá no Instagram, TikTok, Facebook e por aí vai, Guaraná com rolha. Buenos, então, vamos lá? Vamos começar esta maratona sabatina. Vamos sabatinar o Faia. Hoje é o dia. Tinha que fazer um fritada. Tinha que fazer um fritada uma hora dessa, né? Boa ideia de fazer um fritada com alguém. Convidar o pessoal do time a fazer um fritada. Boa. Daria pra fazer com o Douglas, daria pra fazer com o Faia. Isso, boa ideia. Cara, eu gosto de começar todo o Confritas Convida com uma pergunta que a maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta, né? Então, é uma pergunta que já virou um clássico do Convida, que é o seguinte: quem é o Maurício Faé? Realmente é uma pergunta difícil, né? As pessoas têm bastante dificuldade de falar de si. E eu sou uma dessas pessoas, né? É difícil a gente falar
de si próprio. Mas, cara, o Faé é um cara que o que ele reflete no time, né, pra nossa proximidade, que é aquele cara que tá sempre sendo chato, cobrando, querendo alguma coisa, eu levo isso pra minha vida, né? Muita coisa que eu aprendi nesses meus anos, né? Comentou no início em relação à minha formação, né? Eu sou engenheiro agrônomo e uma coisa que eu sempre fui, desde criança, sempre fui uma pessoa muito competitiva e que sempre tive muito por hábito cobrar muito. Cobrar de mim, cobrar das pessoas que estão comigo, porque eu acho que a vida é basicamente isso, né? A gente precisa estar sempre evoluindo, sempre melhorando. Quando a gente está num ambiente de competição, como é um esporte, né, que é uma das minhas paixões, eu sou uma pessoa extremamente competitiva, então quando é um esporte coletivo, sempre cobrando todo mundo. No ambiente corporativo, né, dentro da onde eu trabalho hoje, eu sou uma pessoa chata também nesse sentido, né? A gente sempre se cobrando entre equipes, sempre buscando melhorar. Então é isso, cara, é uma pessoa que é assim na vida, né? Não é por momentos, né? Eu acho que é algo que eu sempre tive comigo, é sempre tentar ser um pouco melhor, né? Sempre tentar cumprir o que a gente se propõe a fazer. Acho que a gente vê hoje muita volatilidade nas situações. A gente começa uma coisa, não termina, começa e faz de qualquer jeito, às vezes só para encerrar. E eu sempre tive comigo que sempre que a gente aceita um desafio, aceita alguma situação, isso em qualquer área da vida, a gente precisa ir atrás, precisa cumprir o ciclo, precisa fazer com que ele seja o melhor possível. Então, eu acho que essa intensidade, digamos assim, nessas situações é algo que talvez possa me descrever um pouco mais, né? Sim. E pra ti hoje, cara, tu é engenheiro agrônomo, como a gente comentou no início, tu é doutor, né? Em agronomia ali, coach do Santa Maria Hoje. Como é que é pra ti hoje conseguir conciliar profissão, ser atleta e ser treinador ao mesmo tempo? Como é que é esse acúmulo de funções tão importantes, tanto no serviço quanto pro time? Cara, eu acho que disciplina talvez seja a palavra, sabe? Eu tento ser uma pessoa muito regrada e disciplinada. No momento que eu me proponho a fazer alguma situação, eu acho uma forma de concluir essa situação, né? Isso seja na parte do futebol americano, no Soldiers, seja na parte da empresa, enfim. Então, uma organização tem um dia um pouco mais regrado, né? Isso são fatores que me fazem conseguir conciliar, né? Eu acordo cedo todo dia, trabalho até final do dia. Eu, como trabalho a campo, né, com atendimento, eu nunca tenho um horário para encerrar o meu dia. Então, às vezes eu chego em casa às 6 horas, às vezes 7, às vezes 8, às vezes 9. E a disciplina me fez sempre fazer que no momento que eu chego em casa, eu tomo um banho, tiro o trabalho do corpo e vou para academia treinar. Faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio. Posso estar cansado, posso estar machucado, mas o hábito me manda ir na academia. Mesmo que eu não, tô lesionado, não consigo fazer boa parte dos exercícios. Eu vou na academia, faço uma bikezinha, faço uma esteira, seja o que for. O que eu conseguir fazer, eu faço justamente para mim, para minha cabeça manter o meu hábito, né? Então isso é algo que me faz conseguir conciliar mesmo no meio de uma rotina extremamente corrida, né? A parte de treinador também, eu uso muito meus intervalos e isso me ajuda, porque são coisas que eu gosto de fazer, tanto no meu trabalho quanto o futebol americano. Então, o meu horário de intervalo, eu faço algo que eu gosto, muitas vezes, que é assistir futebol americano, por exemplo. Então, ele está sempre presente na minha vida. Então, as coisas que eu faço são as coisas que eu gosto de fazer. E é difícil as pessoas conseguirem conciliar isso quando é algo que não gosta. Então, para mim, que tenho a paixão e o prazer de fazer isso, eu acabo conseguindo. Mas o foco principal é sempre manter a disciplina. Faça chuva, faça sol, tem que ir lá e fazer. Aí depois vai ao automático, assim. Sim. Show. E tu é natural aqui de Santa Maria mesmo ou é de outra cidade, Fê? Eu sou natural de Sagrada Família, é o nome da minha cidade. É uma cidade pequena, perto de Palmeira das Missões. Cidade bem abençoada também, né? E perto de Rodeio Bonito também. Perto de Rodeio Bonito. Sério? Rodeio Bonito. Vizinho de Rodeio Bonito. É uma cidade pequena lá perto de Palmeira, tem 2.000 e poucos habitantes. Mas eu moro em Santa Maria desde 2010, quando eu vim pra cá. Aí quando eu terminei o doutorado, em 2022, eu voltei pra lá, pra Palmeira, na verdade, que é próximo.
trabalhei um ano lá e voltei pra cá. Então, de 23 pra cá, tô em Santa Maria de novo. Entendi. E como é que surgiu a parte da agronomia, no caso, né? Da engenharia. Perdão. Engenharia agrônoma, né? Como é que é? Doutor engenheiro agrônomo. Como é que surgiu a agronomia na tua vida? Cara, por ser de uma cidade pequena, eu sempre tive vínculo com o campo, né? Minha família é do campo, meu pai é agricultor, minha mãe é professora, o típico casal do interior. Então, desde a infância, a gente sempre trabalhou com lavoura, né? Meu pai trabalha na lavoura até hoje, então surgiu muito daí, desde pequeno trabalhando, sempre tive o gosto. Então foi um caminho fácil de ser escolhido, né? Por mais que não case muito com o futebol americano, né? São dois ramos totalmente distintos, agronomia e futebol americano, apesar de... Como é o campo, né? Apesar de que eu falo que o futebol americano é a profissão para o agrônomo, né? É o esporte para o agrônomo, que a gente tem o Augusto no time que faz agronomia, a gente tem o Kaique que faz agronomia e o único brasileiro a jogar na NFL, que foi o Duzão, é agrônomo. Então é a profissão para quem quer jogar futebol americano. Então vem muito da infância, da criação, a escolha por agronomia. Entendi. E quando é que tu vai usar a tua profissão pra melhorar o campo do Rio Grandense? Que isso, cara. Não, cara, o campo tá bom, dá pra treinar bem. Tá melhorando. Entendi. E, cara, se tu não fosse agrônomo, tu acha que tu teria pendido pra outra profissão? Ou já pensou em algum momento antes de entrar na agronomia em alguma outra profissão pra exercer? Cara, na verdade eu sempre fui bem decidido no que eu queria fazer. Mas a minha família, não por escolha de profissão, mas por perfil, sempre me falava, tu tem que ser advogado, vai ser advogado, porque eu sempre fui muito de falar, no colégio era o orador da turma, sempre fui muito conversador, digamos assim, e isso pro pessoal de fora, não, fala demais, vai ser advogado, não tem outra profissão. O advogado ou político, né? No interior é as duas. Então, minha família sempre falou isso, mas por afinidade, se não fosse pro lado da agronomia, que é a minha principal paixão, seria provavelmente alguma coisa mais para as linhas de esporte, talvez uma educação física, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sempre fui muito bem objetivo com questão de agronomia mesmo. Entendi. E cara, a gente é bem leigo nessa questão de agronomia e coisa assim, porque eu sou de uma área completamente diferente, o Léo é de uma área completamente diferente. Cara, como é que, tipo assim, hoje tu virou doutor em agronomia. Quando tu iniciou lá na faculdade, lá no início, tu já pensava em, cara, eu vou fazer a faculdade, vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado e... Na verdade não, cara, as coisas foram acontecendo assim na minha vida, né? Eu, quando saí da Sagrada, vim pra cá, eu fiz um ano de cursinho, né? Na época era o antigo Fóton, que nem existe mais. Fiz um ano de cursinho e entrei. Fiquei meu primeiro ano para conhecer um pouco mais, né? Eu brinco, eu fui conhecer o movimento, digamos assim, aqui em Santa Maria. Eu nunca tinha viajado, mal tinha saído. A cidade grande que eu ia era Passo Fundo, quando tinha uma consulta, que é um polo médico. Então eu não conhecia muito o mundo, digamos assim, para fora, não conhecia muitas coisas. Então meu primeiro ano de faculdade foi o ano que eu usei na minha vida para conhecer um pouco mais, né? No meu segundo ano eu já comecei a fazer estágio. E aí foi um caminho natural, né? Eu sempre tive muita afinidade por dar aula, né? Quando eu comecei a parte de estágio em laboratório, a parte de pesquisa também sempre me chamou a atenção e eu sempre tinha uma vozinha dizendo, cara, vendas. Então, sempre tive, tá, mas o que eu faço daqui pra frente? Quando eu finalizei minha graduação, tinha essa dúvida, o que eu vou fazer agora? Então, o que profissionalmente eu pensei? Eu preciso abrir o leque para ter as opções. Então, o caminho natural era fazer mestrado, fazer doutorado. Eu terminando meu doutorado, eu tenho as 3 opções. Se eu quiser ir para o ramo da venda, que é o que eu trabalho hoje, eu simplesmente posso ir. Se eu quiser ser professor, eu posso estudar concurso, enfim, particulares. E se eu quiser fazer pesquisa, eu já tenho um currículo todo voltado para pesquisa. Então, a linha de mestrado e doutorado foi um aprimoramento, conhecer muito mais coisas, mas também criar um leque de opções e criar um currículo, né? Então, o currículo acadêmico ele me permite hoje ir para qualquer ramo dentro da linha da agronomia, né? Então, muito por isso. E tá fácil com tudo o que tem acontecido, que a gente vê fora do Brasil, como é que tá a vida do agrônomo hoje. Tá difícil, tá fácil? Tu chega no agricultor, o agricultor já tá te recebendo com uma espingarda ou ele ainda tá te recebendo de porteira aberta? Não,
Na parte da recepção, como eu trabalho com carteira de clientes, felizmente eu tenho bons clientes que a gente já tem uma relação de alguns anos que eu trabalho muito tranquila. Mas a agricultura em si, principalmente aí no estado do Rio Grande do Sul, ela tem passado por anos de bastante dificuldade, né? A gente vínhamos de 4 anos com bastante dificuldade, principalmente aqui na nossa região central do estado, né? Foram 2 anos de estiagem severa, foi um 3º ano onde a gente enfrentou a enchente, né, que afetou diretamente a agricultura aqui do Rio Grande do Sul. Muitas lavouras foram perdidas na época da enchente, então foi um momento bem desafiador. No ano seguinte, que foi o ano passado, né, a colheita também teve bastante dificuldades por conta de seca, né, déficit hídrico. Então foram 4 anos extremamente desafiadores para a agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Esse ano, felizmente, a situação melhorou um pouco, mas nada que resolva, digamos assim. Então a vida do agrônomo, digamos assim, junto ao produtor rural, hoje ela está bem complexa, né? É um mercado que se filtrou muito, tá permanecendo bons profissionais que tenham capacidade de auxiliar as pessoas, né? Eu converso com o pessoal sempre na empresa que a gente tem que sempre saber aonde a gente está inserido, e a gente trabalha hoje direto com a vida das pessoas, né? Eu faço um atendimento técnico comercial, eu tenho um portfólio, eu tenho produtos para vender, mas ao mesmo tempo eu estou vendendo a uma pessoa. Eu tenho que ter uma responsabilidade social com essa pessoa, né? Então eu não posso vender um produto que a pessoa não precisa por um preço que não vale. Então a gente tem que ter sempre essa ciência, e isso é algo que a cada ano no setor agrícola aqui no Rio Grande do Sul principalmente tem se filtrado muito, né? Então, a gente vem de anos desafiadores, mas se Deus quiser aí vai melhorar bastante nos próximos. Sim, e qual que é pro pessoal que tá em casa assistindo, qual que é o principal objetivo do agrônomo pro agricultor? Qual que é a principal função do agrônomo hoje dentro da agricultura ali, dentro com os clientes ali, com os agricultores? Hoje o agrônomo, eu digo, ele é a profissão talvez mais ampla que se tem, né? A gente tem diversas áreas, né, dentro da agronomia. Trazendo um pouco mais para a minha realidade, que é um atendimento de consultoria comercial, né? A gente tem foco em vendas, mas a gente tem foco em assistência técnica. A assistência técnica ela é basicamente a gente auxiliar o produtor na tomada de decisão, né? A gente tem um portfólio de produtos e a gente precisa posicionar, digamos assim, o que é melhor para aquele produtor. A gente tem uma responsabilidade social muito grande em cima disso, né? Acompanhamento de lavoura, planejamento da propriedade, que queira ou não, aquilo ali é a fonte de renda dele. Ele trabalha com aquilo, então ele precisa ganhar dinheiro com aquilo. Ele precisa plantar, ele precisa colher e precisa ter uma produtividade onde ele vai comercializar que cubra os custos. Não precisa sobrar dinheiro no final do dia. Então a função do agrônomo ela está muito atrelada a isso. A gente fazer com que o produtor rural otimize os seus recursos, seja mais assertivo, né? Porque hoje existem centenas de produtos no mercado agrícola, mas qual é o melhor para cada situação? E o olhar técnico, o olhar mais clínico do agrônomo muitas vezes serve para orientar o produtor a qual dosagem do produto ele trabalhar, qual produto se encaixa melhor, qual época é melhor, qual a melhor época para ele fazer a semeadura da cultura, seja ela qual for, qual o melhor ponto para ele colher, qual a melhor época para comercializar, né? Então a gente tem todo esse aparato, né, de atendimento para poder fazer com que o agricultor consiga ganhar dinheiro, né, no fim do dia. Sim. E hoje a agronomia em si, a parte do que tu faz hoje, porque tu falou, é uma fonte de renda para essas pessoas, né? Vocês trabalham com previsibilidade, por exemplo, de questões climáticas, essas coisas assim, porque a gente sabe que agora, por exemplo, está se desenhando para um El Niño, né? Um El Niño bem severo. Então vocês trabalham com essa previsibilidade, por exemplo, com os agricultores? O que até a gente sempre fala, previsão não é precisão. Então é algo que os modelos matemáticos sempre apontam, a tendência é que seja um ano mais chuvoso, um ano mais seco. Existe essa situação de previsão. Então a gente programa, né? Eu pelo menos tento sempre programar com as pessoas que eu atendo situações dentro dessa previsão climática. Porém ela é incerta, né? Hoje se fala muito em um ano muito chuvoso, mas a gente está agora finalizando o mês de maio, entrando no mês de junho, e a gente já está falando para uma previsão do tempo lá para novembro, setembro, outubro, novembro. Então a gente tem uma janela grande ainda, isso tem N fatores que podem mudar, né? Então a nossa função como agrônomo é sempre orientar o produtor.
né? Até tem um termo que o pessoal da minha empresa usa bastante, né? O presidente da empresa usa, e eu acho que é algo que é central pro ramo agrícola. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Sim. Então, quando tu fala em previsão climática, é algo totalmente difícil, né? É algo muito difícil, é totalmente o tempo, né? A gente tá a céu aberto, então se eu botar todos os meus ovos, não, vai chover bastante, e eu fizer um plantio conduzido para chover bastante, se não chover, eu posso não ter uma lucratividade, posso entrar em dívida, pode me gerar N problemas. Então a gente sempre tem que tentar escalonar, tentar fugir das situações, trabalhar dentro da previsão, mas não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque o tempo muda, né? Sim, não apostar tudo numa coisa só, né? Se fica, como diria os antigos, se virar o vento, acho que chove. Né? E agora, cara, mudando da água pro vinho, vou falar um pouquinho de futebol americano. Cara, como é que surgiu o futebol americano na tua vida? Cara, eu conheci, foi em 2014, o meu primeiro ano. Eu comecei a assistir em 2013. Não sou modinha, mas torço pro Seattle no ano que ganhou. Não, em 2013, na verdade, o meu primo, o Fernando, assistia futebol americano, eu morava com ele. Ele sempre me convidava, vamos assistir o jogo. Eu falei, cara, um jogo de louco, cara. São os caras se batendo, não tem sentido nenhum, vou assistir futebol. Aí um belo domingo de manhã, a gente fez um chimarrão, botou uma carne assada e tava passando um jogo de manhã. Não sei por que cargas d'água tava passando um jogo de manhã, porque na época não tinha jogos. Não sei se era reprise, eu nem lembro exatamente. Eu sei que era domingo de manhã, a gente foi assistir um jogo. Eu, até que é legal. E daquele dia em diante, quando passava, eu sentava pra assistir. E fui assisti o Super Bowl aquele ano, digo, esse time aqui é legal, sempre tive afinidade por defesa, então eu sempre gostava, até os guris brincavam que eu torcia pro Peyton Manning e pro Broncos, perdeu, eu virei Seattle. Quando eu conheci o esporte, eu sou uma pessoa que sempre me envolvo muito com as coisas que eu gosto. Eu comecei a gostar, fui pesquisar. Naturalmente, virei fã a primeiro momento do Peyton Manning. Então, era um cara mais cerebral da liga, por mais que o Tom Brady seja o mais vitorioso, mas o Manning sempre foi o cara mais cabeça, digamos assim. Eu sempre gostei muito da forma com que ele conduzia e sempre tive afinidade pela porradaria do jogo. Então, eu sempre estava naquela, eu gosto do Manning, mas a defesa de Seattle de 2013 era absurda, talvez uma das melhores de todos os tempos da liga. Então, eu estava naquela, quando esse cara joga, eu torço para ele ganhar. Quando esse time joga, eu torço para ele ganhar. Mas no Super Bowl eu já assisti torcendo para Seattle. Então eu tenho essa defesa. Então eu sempre tive essa afinidade pelos dois. Um belo dia na faculdade aí, virando o ano, voltando das férias, o Busanello, o Rafael, o irmão do Guilherme Busanello, que também é agrônomo, não sei por que a gente estava conversando e eu falei do Super Bowl, eu assisti o Super Bowl e ele comentou comigo, eu jogo. Como assim tu joga, cara? Ele, não, a gente tem um time aqui em Santa Maria, ele jogava no Soldiers na época. Eu falei, mas tem um time em Santa Maria? Ele tem. E aí ele me convidou, naquele final de semana, eu, vamos lá ver como é que é, né? Eu com 2 cirurgias no joelho, já, do futebol, já mais jovens. Digo, não, vou lá, vamos olhar como é que é, né? E eu lembro, me marca isso muito na cabeça, porque eu fui pra assistir, basicamente, faltou gente, como na época sempre tinha bastante dificuldade de atletas. Fui treinar. Na época não, só na época. Né? Fui treinar. E aí faltou gente pro coletivo, fui jogar. Na época eu comecei como corner. Eu não lembro quem que tava como quarterback, eu acho que era o Portela já na época, 2014, eu não lembro. O Douglas não era, o Douglas já tava lá em São... Eu acho que era o Portela. 2014 era o Portela. Depois veio o depois foi o Wagner. Depois o Wagner. Aí eu lembro que a primeira jogada minha em campo do futebol americano eu tava marcando o Peter que virou head coach depois. E foi uma hitzinha, uma rota rápida, e eu li e desviei a bola. Eu digo, mas é legal isso aqui. E dali em diante eu só segui. Aí teve aquele treino, teve mais um treino, e na outra semana já era o primeiro jogo do Gauchão, de 2014, que era Soldiers e Chacais, na época lá em Santa Cruz. E aí no meu primeiro jogo, vamos jogar, vamos lá, né? Eu lembro que o Gui cuidava Special Teams e ele me escalou num punch. Mas eu fiquei numa felicidade, assim, 2 treinos, já vou jogar, já vou entrar em campo. Quando estavam posicionados pro kickoff inicial, o Escola, que era o coordenador da defesa, me chamou, tu vai começar jogando. Eu, como assim, cara? Não, tu vai começar jogando de corner. Então no meu primeiro jogo, com 2 treinos, eu já tava jogando.
quase me quebrei naquele jogo, porque pra mim o capacete era pra bater, né? Não era pra se proteger. Nunca é. Fiquei uma semana assim com dor no pescoço, mas é mais ou menos por aí que eu comecei no esporte. Cara, que massa, cara. E, calma, tu acabou de falar que foi meio que automático. Eu ia perguntar, né, como é que foi a saída de novato pra veterano, mas já tá respondido. Mas antes, não teve, né? Antes do futebol americano, tu praticava algum outro esporte? Futebol mesmo. Mas tu era bom no futebol? Cara, modéstia à parte, eu me defendia. Tu te lembra que quando o Christian veio aqui, ele falou do Faé? Ele falou que o Faé conseguiu, de 5 jogos, o Faé participou de 2 jogos e foi artilheiro do campeonato. Lá na minha cidade. Imagina os outros times. Cara, e como é que é pra ti hoje ser uma referência no futebol americano, tanto dentro do Santa Maria Soldiers, quanto a nível estadual mesmo, cara? Porque a gente conversa com atletas de outras equipes e, cara, e todo mundo te enxerga um patamar acima. Como é que tu te sente hoje sendo referência dentro desse esporte? Até enxergam como questão de estudo, né? Mesmo de saber do futebol americano, da ciência. Digo da ciência, eu digo da parte tática do futebol americano, né? Porque tu estuda bastante essa parte, né? Sim. Cara, é aquilo que eu comentei no início. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva e eu não... Tem uma coisa que eu sempre falo pros guris novos quando entram no time. Eu não sei como vocês às vezes conseguem errar uma coisa no final de semana e chegar no próximo e errar a mesma coisa. Sabe, isso pra mim não tem sentido, sabe? Então, quando eu faço uma coisa e eu avalio, cara, tá errado, não tá dando certo aqui. Eu tô marcando o recebedor, ele tá me ganhando. Alguma coisa de errado eu estou fazendo, não tem outra opção. Se ele tá me ganhando, eu tô errando, não tem. Aí eu vou lá, estudo, vejo o que tá acontecendo, porque esse cara tá me ganhando e tento corrigir, sabe? E esse foi o primeiro ponto para mim poder começar a estudar mais futebol americano, né? Eu entrei na época em 2014, em 2015 eu fiquei 6 meses afastado, que eu fiz um intercâmbio. Quando eu voltei, eu já assumi como coach de Special Teams. Ninguém queria assumir, era uma função que ninguém dava muita bola. Eu disse, não, deixa pra mim que eu vou estudar isso aqui e vou escalar. Eu comecei a chutar, era kicker na época também. Vou começar a estudar. E aí, naturalmente, no outro ano, fui assumindo a função com os defensive backs. Mais uns 2 ou 3 anos assumia a questão da defesa. Mas sempre faltava algo, sabe? Sabe quando tu, tipo, cara, mas ainda tem alguma coisa. E aí que um belo dia eu percebi, cara, a defesa no futebol americano, ela é reativa. Eu não sei o que eu tô enfrentando, o ataque vai me fazer uma jogada, eu vou ter que marcar. Só que qual jogada o ataque vai fazer? Se eu não souber o que o ataque faz, como que eu vou parar? Só por instinto? Só por instinto? Isso não é suficiente. Então ali eu comecei a virar pro lado do ataque. Então eu comecei a entender mais de ataque, principalmente OL, é a posição que eu acho que eu mais estudei até hoje no futebol americano, por mais que eu sempre joguei de DB, a posição que eu mais estudei até hoje foi OL, porque tudo nasce ali. Então quando eu entendi todo esse contexto do futebol americano, e aí por virtudes da vida aconteceu a situação da pandemia, eu estava fazendo doutorado na época, então eu estava sobrecarregado, digamos assim, no sentido de tese. Cara, eu preciso achar uma coisa diferente para mim fazer, eu não posso sair de casa, tem toda essa função da pandemia. Ali eu criei um canal do YouTube e comecei a fazer vídeo. Eu digo, cara, eu tenho um certo conhecimento, vou contribuir. Talvez seja uma besteira, mas vou contribuir. Talvez alguma pessoa ajude. Então, durante toda a pandemia, produzi uns quantos vídeos no canal do YouTube. E isso trouxe certo reconhecimento, uma coisa que pra mim era muito fantasiosa. Tipo, tá, nada demais, tô produzindo canal no YouTube. Só que quando começa a jogar com vários times a nível Brasil, conversar com pessoas a nível Brasil, e as pessoas te agradecem por uma coisa que tu nem tem ideia, sabe? Tipo, que legal, cara, teu conteúdo me ajudou muito. Cara, como assim? O que eu fiz pra te ajudar? Não, o canal do YouTube lá, eu vi, foi legal. No início pra mim era muito estranho, porque, cara, eu sou uma pessoa qualquer, não fiz nada de diferente. E aí, mas com o passar do tempo, tu para pra pensar e ver, cara, de fato tem uma certa significância. Tem muita gente nova, eu lembro quando eu comecei, eu procurava onde estudar, era tudo em inglês. Eu tinha que desenhar, eu tinha que traduzir.
eu tinha que tentar entender o que o cara falava. Agora tem mais legenda e tudo mais, tá muito mais fácil. Mas na época, pra mim, pelo menos, era mais difícil. Eu não sabia falar inglês. Então, cara, era difícil pra mim. Então, cara, vou facilitar pra essas novas gerações. E aí, com o passar do tempo, tu vê que realmente tem uma significância aquilo ali. E, pra mim, hoje é legal, cara. É divertido, né? No amistoso que a gente teve agora nesses dias, o cara chegava pra mim, assistia teus vídeos lá, cara, me ajudou bastante. O cara que apitou o jogo, que é um ex-atleta lá, como era um amistoso. O cara, aprendi muito futebol americano contigo. Que legal, cara, que legal, que bom que te ajudou. Mas ainda, sabe, desde então, tipo, cara, é estranho tu receber algo assim, sabe? Não me acostumei muito bem com isso. Sabe o que é foda? Porque, tipo assim, a gente, principalmente nos últimos anos aí, a gente enfrentou bastante equipes, sabe? E principalmente a gente enfrentou muito time, entre aspas, pequeno, né? Que não tem tanta aparição, digamos assim, no cenário do futebol americano a nível nacional e brasileiro, e gaúcho, no caso. E eu ouvia muito a frase assim, como é que é treinar com o Faé? Como é que é o Faé dentro do treino? Cara, eu vou dizer, cara, o Faé é o Faé, mano. Ele chega ali, ele grita contigo, ele te mostra como fazer, vira as costas. Se tu errar, ele vai te xingar. Mas se tu acertar, ele vai te dizer assim, não, fez mais que a tua obrigação. Era isso que eu falava pros guris, sabe? E aí, cara, é impressionante tu ver isso, porque, tipo assim, eu te conheço desde final de 2014 ali, quando eu retornei pro time, né, da minha lesão, e depois a gente foi se conhecendo mais conforme o tempo, e aí a gente já tem aí mais de 12 anos aí de se conhecer, e pra mim o Faé é um cara, é o meu coach, mas é um cara normal, entendeu? E aí tu conversar com uma pessoa que olha e diz assim, o Faé, coach, é legal tu ouvir isso e tu ver que, tipo assim, cara, esse cara é foda, sabe? E eu fui uma pessoa que muitas vezes bati de frente com o Faé. E hoje, cara, é uma das pessoas que eu mais respeito no futebol americano dentro do Brasil ao todo. Só queria falar isso. Boa. Cara, tu sabe quando caiu a minha ficha que tinha uma certa relevância, que não é tanto assim também, mas o dia que caiu a minha ficha com uma certa relevância foi, acho que uns 2 anos atrás, não lembro, quando a gente fez um amistoso do formativo aqui com o Bears. E naquele jogo eu equipei porque faltava gente, mas a ideia era não jogar. E eu acho que tinha pouca gente na DL naquele dia. Tinha. E aí eu fui quebrar um galho na DL, vou entrar na DL, jogo de safety. Obviamente, DL não tem nada. E aí quando eu entrei em campo, no primeiro snap, aquele dia foi o dia que caiu a minha ficha que talvez tivesse alguma relevância. Eu entrei, alinhei numa posição totalmente fora de contexto pra mim. E o quarterback deles, o Adriano, olhou, Faé em campo. E o Hélio olhou, Faé, cara, você joga. Sabe? Tipo, aquele dia eu falei, cara, talvez os caras me conheçam por algo, mas nada muito relevante. Eu acho que não parece tanto, porque é muito nichado, né? Talvez se não fosse tão nichado, seria maior, mas, cara, é bem relevante, porque dentro de um cenário que é do esporte, né? É que pra gente que convive dentro desse esporte, cara, como é que eu vou te dizer? É relevante pra gente que vive dentro desse esporte. Diz que fez intercâmbio pra qual país? Eu fiz em Portugal. Não falava inglês, fiz em Portugal. Tá bom. Nada mais. E tinha futebol americano lá ou não? Cara, não, mas foi quando eu aprendi de fato a jogar de kicker. Certo. Eu sempre fui meio psicopata pra essas coisas. Eu queria melhorar e eu treinava. Eu fiz no Instituto Politécnico de Bragança, que é na província de Bragança. Eu fui nos diretores lá que tinha o campo do instituto, que era um campo fechado, né? E eu pedi liberação pra mim treinar 1 hora por semana de noite. Eu tinha uma bola no futebol americano. Eu peguei uns pauzinhos, fiz não sei como é que chama, um negócio que segura a bola pra chutar. Eu ia lá, eu chutava 5 bolas de 10, de 20, de 30, de 40 e de 50 em cada hash mark. Eu chutava a bola, corria e buscava. Chutava, corria e buscava. Foi ali que eu aprendi a chutar field goal, de fato. Então, eu não tinha futebol americano, lá eu jogava futebol. Mas ali que eu me desenvolvi como kicker aí, no futebol americano. Show. Que massa. E, cara, como é que é pra ti hoje? O que tu leva pro teu dia a dia do futebol americano? Assim, que tu diga assim, cara, isso o futebol americano me deu. Cara, eu acho que muito a capacidade de fala.
sabe? É algo que, por ter assumido um papel mais de liderança, digamos assim, dentro do time, isso eu consigo transferir bastante, porque como meu trabalho é relação interpessoal, são coisas relacionadas, por mais que sejam ramos totalmente distintos, mas o jeito que eu preciso conversar com vocês lá no treino, eu preciso conversar com o meu cliente também. Então, cada vez mais estou estudando, me preparando mais para relações interpessoais. E isso se aplica dentro do Soldier, se aplica na minha profissão, porque ou não a gente trabalha, né? A gente vive com pessoas. Dentro do time é um pouco mais difícil, obviamente, porque a gente está tendo que cobrar pessoas para fazer algo que elas não são remuneradas para aquilo. Então, é um esporte extremamente intenso, é um esporte físico, tu vai jogar com dor, às vezes até machucado tu vai jogar, tu vai ver um cara do lado que não tá dando sangue, tu precisa fazer com que esse cara faça, e tu tem que cobrar aquele cara, e aí o termômetro de como tu cobra uma pessoa que às vezes não queria ter ido naquele dia, ou tá com um problema em casa, ou sei lá, tá com uma dor insuportável e não tá falando, sabe? E todo esse tato de comunicação é algo que eu consigo transferir bastante do esporte pro meu trabalho, isso de fato me ajuda bastante. Entendi. Todo esporte coletivo, eu acho que tanto futebol, sei lá, futebol americano, basquete, todo esporte coletivo, não adianta tu ter os caras que são estrela, os caras que são bons pra fazer aquilo ali. Pode ter os melhores jogadores ali dentro do teu time, mas se tu não tiver uma boa gestão de grupo, né, não adianta nada, não vai levar o time a... Você pega, por exemplo, sei lá, o Grêmio lá que ganhou a Libertadores. Tinha um time bom, mas tinha um gestor de grupo, né? Pega, sei lá, um outro time que foi campeão lá, tem ótimos gestores de grupo, né? Então, essa é a magia é o mínimo que a gente precisa ter hoje. Cara, e assim, na última temporada, tu assumiu 2 cargos muito, como é que... Cara, eu não quero dizer muito pesados, mas 2 cargos difíceis, complicados, difíceis, né? De muita relevância dentro do time. Um deles foi de ter assumido como head coach. Outro deles foi de ter substituído, não sei se seria esse o termo melhor a ser falado, mas tu substituiu talvez a lenda do Santa Maria Soldiers, o jogador que eu considero mais relevante no futebol americano no cenário nacional, que foi o Douglas. Como é que foi pra ti carregar esse peso na última temporada, de ser, além de ser o head coach do time, ainda ter que assumir o papel de quarterback? Cara, foi complexo, na verdade. Nem tanto pelo intracampo, nem tanto pelo jogar em si, né? Eu já estava como head coach. Eu não gosto muito de usar esse termo porque eu ainda jogo. Então, desde 2022, na verdade, eu venho tocando, né, digamos assim, a parte de treinos, a parte da decisão final lá. A gente vai chutar, vai pra quarta, a tomada de decisão final. Então, quanto a isso, não era problema. O problema era conciliar isso, ser a pessoa que tem que fazer a cobrança mais direta, digamos assim, e jogar numa posição que tu ainda não tem performance. As pessoas respeitam história, respeitam cobrança, mas elas respeitam ainda mais quando tem performance. E eu não tinha performance necessária de quarterback. Eu assumi uma função que eu nunca joguei, talvez a posição mais difícil de todos os esportes, então eu tinha que conviver com isso. Eu tinha que conviver com todas as pessoas ao meu entorno com uma desconfiança. Por mais que eu sabia que eles estavam ali me apoiando, que estava todo mundo junto, falando, não, a gente confia, vamos lá. Mas é inegável que todo mundo tem certa desconfiança. Vai dar ou não vai dar? A gente vai competir ou não vai competir? O Faé vai acertar aquele passe ou não vai? Ele vai tomar a decisão correta ou não vai? Quando estava o Douglas lá, não se tinha isso. O Douglas já tinha provado por A mais B a capacidade dele. Para mim também, a principal referência que eu sempre tive dentro do Soldiers e no futebol americano, e eu tava lá jogando na posição que um cara não se questionava isso, e não se questiona hoje que ele voltou, porque ele já construiu a história dele ali, assim como talvez eu na minha posição de safety eu possa ter uma certa relevância, como quarterback eu não tinha. Então esse sempre foi o ponto. Eu treinei 2 meses mais ou menos, se eu não me engano, em questão de coletivo, né? Claro que eu tinha treinado no final do ano, joguei um campeonato de flag, mas são coisas totalmente diferentes. Tu tá ali atrás da OL, tu tá ali com a DL chegando na pressão e tu tem que fazer o passe, tu tem que tomar a decisão, tem uma fração de segundo, e isso demanda muito estudo e muita experiência.
né? Então, para mim foi muito difícil nesse sentido, mas como eu sempre fui movido a desafio, cara, eu tenho certeza que ninguém treinou, se preparou mais que eu no ano passado para jogar. Eu almoçava vendo vídeo de futebol americano, eu brigava com a mulher às vezes, que ela cara, desliga esse celular e vai deitar, vai dormir, tá na hora de dormir. Ela dormia, eu virava pro lado, puxava o celular, botava no mudo e ficava vendo um vídeo. Ficava lendo um conceito, ficava fazendo alguma coisa. Então, isso me ajudou. Eu não tive uma performance satisfatória, digamos assim, a nível de competição. Vamos ganhar o brasileiro com o Faed e QB no primeiro ano. Não. Mas dentro das possibilidades, consegui cumprir um certo papel e manter os Soldiers a nível competitivo. A gente acabou perdendo o gauchão, caímos fora no brasileiro, mas isso foi por um contexto. Então, a minha parte, o que eu acho que ficou bastante aquém do que talvez eu poderia, é a gestão como um todo, posição / head coach. Então, o desafio foi tão grande que eu não consegui controlar, eu não conseguia diversificar game plan, eu não conseguia fazer troca de jogadores, porque eram muitos fatores, e não ter alguém lá fora me fazendo um play call, por exemplo, chamando as jogadas para mim executar, me dificultou bastante. Então esse foi o grande desafio para mim, não foi nem o estar em campo como QB, nem o ser head coach, mas era em momentos de partida controlar o ambiente, controlar a sideline, controlar play call de ataque, ST, quando saía alguém fala, vou botar fulano de tal, cara, fala com o Torres. Sabe? A defesa fala, fulano de tal tá fazendo tal coisa. Cara, fala com o Kesley. E aí no ataque o Fabiano fala, vamos fazer tal jogada. O Nid fala, vamos fazer tal coisa. A minha cabeça ela não conseguia computar tanta informação. E talvez tenha faltado um nível de concentração para absorver tudo isso. E eu não digo ignorar no sentido ruim, mas é tirar o melhor daquelas informações e executar. Ver qual seria a prioridade. Exato. Acho que esse foi o principal desafio, que podia ter sido um pouco melhor, talvez. E como é que é praticar? Porque assim, às vezes eu vejo tanto tu quanto o Douglas falando as jogadas, às vezes você fecha o olho assim, faz isso aqui. Cara, como é que é pra decorar todas as rotas dos receivers, decorar bloqueio, DOL, tudo? Como é que fica a cabeça, que nem tu diz, como é que é decorar tanta informação? Cara, eu acho que é prática, na verdade. Tu tem que criar memória para as coisas, né? Isso tanto na parte técnica quanto tática. Eu falo para os guris da defesa, cara, memória muscular te faz aprender a técnica. Tu tem que plantar o pé pisando com o pé cheio e com o pé de lado. Se for com o pé cheio, faz isso em casa. Pisa com o pé cheio. Vai na rua, caminha. Quando vai fazer uma curva na rua, pisa com o pé cheio. Sabe? Eu fazia backpedal no corredor de casa. Eu tava em casa, ia sair do meu quarto para ir no banheiro, saía fazendo backpedal. Aquilo foi me criando memória muscular. Futebol americano, da parte tática, é a mesma coisa. Tu faz várias vezes. Tu desenha, eu sempre gostei muito de desenhar para entender. Cara, a rota é essa para aqui, essa rota para aqui. Tira ela só do papel, tu olha de cima. Tá, mas o que eu quero fazer com isso aqui? E aí tu começa a entender que às vezes tu faz um padrão de movimento, faz outro padrão de movimento, mas tu tá fazendo a mesma coisa no fim do dia. Então quando tu começa a entender a parte conceitual do jogo, tu começa a entender que as coisas são mais simples do que parece. Porque se o cara chegou nesse ponto aqui, no ponto A do campo, e veio de um lado, do outro, sempre casa com alguma situação que as outras pessoas também estão fazendo. E isso tu vê que tu pensa, cara, eu não preciso decorar 10 vezes. Eu preciso decorar que ele vai atacar aqui, ponto. Eu não preciso saber 1 milhão de informações. Eu sei que o ataque vai fazer isso. Esses caras vão parar nesse local e eles querem fazer isso. Bom, seja um cara vindo daqui, dali, seja uma rota vertical, rota curta, Então isso enxuga informações. Mas isso é muito passar dos anos. Tu vai estudando e tem que ser curioso. Quando for curioso, tá, mas o cara foi para tal lado e passou por mim. Como tava teu pé? Como tava tua mão? Por que ele te empurrou para trás? Começa a testar. É uma coisa que eu falo, sejam curiosos. Tá, mas eu boto o pé para dentro ou para fora? Cara, faz. Bota para dentro. Tá, o cara me empurrou. Tá, bota para fora. Não, que eu consegui. Então é para fora. Testa, seja curioso, não espera a informação vir de alguém, sabe? Sim. E tu tem alguém dentro do futebol americano que tu leve como uma referência, que tu olhe para essa pessoa e tu te inspire no que ela fez, no que ela
ainda faz, se for um jogador em atualidade, ou um head coach em atualidade, ou alguma pessoa do cenário nacional mesmo? Cara, a referência pra mim sempre foi o Douglas, porque eu acho que a gente é muito parecido em questão de ser competitivo. A nossa liderança é bem distinta, o Douglas tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito. A gente conduz as coisas totalmente diferente, mas a gente tem algo que eu acho que é muito parecido, que é a vontade de ganhar e competir. Tipo, eu olho pro Douglas, cara, ele fica extremamente indignado quando acontece alguma coisa errada. E ele se mata pra ajustar aquilo ali. Seja ele, seja outro cara, seja onde for. Ele se estoura com as coisas porque ele quer que aquilo lá funcione. E eu vejo que ele não pessoaliza nada com ninguém. Isso é uma coisa que eu admiro porque eu também carrego isso. Sabe? É algo que, cara, o campo é o campo. A gente pode se gostar, pode se odiar, mas o campo é o campo. Respeite o campo. O futebol americano ele tem um preço, tem que pagar o preço para estar lá. E só no esporte, assim, eu nunca fui da frase que o importante é competir e tal. Cara, quando a gente se propõe num esporte a nível de competição, o importante é ganhar. Eu jogo contra um outro time, eu tenho que ganhar. A minha obrigação é ganhar. E eu vejo isso no Douglas também. Então, por isso que o Douglas, também por estar próximo, sempre foi o cara que esse cara tem a mentalidade que é correta na minha visão dentro do esporte. Sim. E, cara, pensando em jogo, campeonato, cara, qual foi o jogo que te marcou na tua carreira? Que tu lembre até hoje os momentos daquele jogo, tanto o jogo bom quanto o jogo ruim, aí é pessoal de cada um, mas um jogo assim que tu tenha gravado na tua memória, que virou alguma chave dentro da tua cabeça. Cara, tem 2 jogos, na verdade, que me marcam bastante. O primeiro jogo foi um jogo aqui em Santa Maria, que a gente perdeu pro Chacais. A gente saiu ganhando 10-0 e tomou a virada para 20-10. Aquele jogo foi o jogo mais importante para minha trajetória no futebol americano. Porque eu não tinha tanto... Eu estudava algumas coisas da minha posição, estudava algumas coisas do cenário em si, mas eu nunca tive o hábito de estudar o adversário. Eu estudava para nós, era nós, mas eu não via o que vinha contra nós. E naquele jogo, eu e o Quelotti, na época, o João Quelotti, a gente terminou o jogo, no outro dia a gente conversou, falou, cara, vamos olhar o vídeo, o que aconteceu, por que a gente perdeu, cara, a gente tava ganhando 10-0 e nós tomamos 20 pontos, cara. Parece que os caras faziam, sabe, era tão simples e nós estávamos tomando. Naquele dia a gente estudou, desenhamos todas as jogadas da partida e nós percebemos uma coisa. O Chacais fez todas as vezes a mesma jogada de corrida com a mesma tendência. E nós olhamos, cara, como é que a gente tomou a mesma coisa o dia inteiro? O que a gente fez no próximo jogo, que foi novamente contra eles lá em Santa Cruz, pré-Gigante Ball. A gente estudou, viu o que aconteceu, fez uma substituição. Ele sempre, eu lembro até hoje, ele sempre corria no gap do linebacker. Pro lado do slot receiver. Era uma tendência clara dele, sempre corriam para aquele lado no gap do linebacker. O que a gente fez? Tiramos o Oliveira, que era um DL, puxamos ele para linebacker, né? O Oliveira, um cara forte, 100 e poucos quilos, gigante, agressivo, bom jogador nesse sentido. E a gente, Oliveira, vai sempre entrar em blitz e parar o fullback lá atrás, porque eles só fazem isso. O Oliveira aposentou o fullback deles, que hoje é o árbitro, o Jax. Sim. Eu até brinco com o Jax todo jogo, falei, nós te aposentamos. E naquele jogo a gente deixou eles a 0. A gente parou todas as jogadas. E a gente fala, cara, é aqui. E eles, como assim? Os caras sabem o que a gente tá fazendo. Porque a gente simplesmente criou o hábito, depois disso, de estudar. Então isso foi um marco muito grande. E o segundo, que aí a gente expandiu isso a um nível competitivo maior, que aí pra mim é Soldiers e Croco, um dos jogos que deu 3-0 pra nós lá no Paraná, que a gente montou um esquema. Foi o jogo que a gente enfrentou o Mamão, que era o quarterback da seleção. Aquele jogo foi um jogo muito bem desenhado pela nossa defesa. Para mim foi um jogo pessoalmente muito bom, mas para a defesa como um todo a gente fez um shells de cobertura, a gente mostrava uma coisa, fazia outra, rodava 3, 4 jogadas e estava sempre um passo à frente. Eu estudei todo o contexto de jogos do Croco e do Mamão, tudo que eles faziam, e a gente sempre desenhava, se a gente fizer isso aqui, nossa brecha vai ser essa. E eles sempre ajustam para a próxima jogada. Então se eles ajustar, a gente roda tal jogada. Cara, e casou com uma perfeição assim,
gigantesca. A gente nunca teve ameaçado no jogo, por mais que tenha sido um jogo equilibrado, que foi 3-0, a gente nunca teve ameaçado de tomar pontuação. E era nítido assim, o Croco é o maior time do Brasil hoje, o maior campeão nacional. Eles se olhavam, os caras com a experiência de títulos nacionais, se olhavam, cara, o que tá acontecendo? A gente não consegue fazer nada. Isso foi tipo, um marco muito grande pra mim, cara, dá certo. Se tu fazer as coisas corretas, dá certo. Então, foi esses 2 jogos aí. Beleza. E tu tinha falado ali que esse jogo que foi o que mais te marcou foi pré-Gigante Ball, né? Então tu chegou a jogar o Gigante Ball? Joguei, cara. Joguei. Foi uma das minhas frustrações de Gigante Ball. Porque eu machuquei na metade do jogo do Gigante Ball. Eu joguei o início da partida e me machuquei no final. Mas, cara, foi o jogo mais emocionante até hoje, né? Pra quem não sabe, em casa, explica o que é o Gigante Ball. O Gigante Ball, na verdade, ela foi a final do Campeonato Gaúcho de 2016. Foi Soldiers e Juventude na época. E foi um evento histórico a nível Brasil que foi realizado no Beira-Rio, né, lá em Porto Alegre. Uma parceria com o Inter. O Inter abraçou naquele ano o futebol americano. E pra mim, cara, aquilo foi fantástico, né? Eu, como torcedor do Inter, tive a honra de entrar com a bandeira do Soldiers naquele dia. Então foi o ápice, digamos assim, da euforia dentro do futebol americano. Então a gente ganhou, né? A gente não era favorito naquele ano, o Juventude era o time a ser batido no cenário. Até porque no ano anterior era o atual campeão, era um time que tinha um investimento alto, vinham jogadores, o Pivato, por exemplo, que era um cara histórico a nível Brasil, jogava ali. Então eles tinham vários jogadores que vinham de fora, era um time mais consolidado, por mais que mais novo, mas mais consolidado que a gente, né? Então foi o evento, assim, pra mim ficou aquele gostinho assim de, poxa, podia ter jogado mais tempo, sabe? Mas eu joguei quase todo o primeiro tempo, e aí senti uma lesão no posterior de coxa, tentei voltar, mas lesão muscular. Tu já jogava de corner naquela tava frio. Na época eu jogava de safety já. Safety. Eu joguei só uma partida de como corner, no meu segundo jogo eu já migrei pra safety. Foi uma partida fria, né, cara? Aí o cara batia queixo, a reviria dentro do Beira-Rio. Sim, cara. Imagina, era em que mês isso do ano? Era julho. 28 de julho, se eu não me engano. Julho? Não, ou junho. Acho que foi 19 de junho. Se não me engano, foi 19 de junho. Não, tá louco, 19 de junho. Tava 3 graus. Tava 3 graus. Tá, e aí a gente ficou muito tempo pós-aquecimento esperando a entrada. Porque daí esfriou bastante. Teve show do Borghetti, teve. Na época o Borghetti cantou o hino, se eu não me engano. Cantou o hino. E aí no intervalo teve show de Papas da Língua. E a Cátia Aveiro, a irmã do Cristiano Ronaldo, fez o show do intervalo. Sim, ela morava em Porto Alegre na época. Ela morava em Porto Alegre. Ela fez o show do intervalo, Papas da Língua e a Cátia Aveiro. Inclusive o Gigante Ball é até hoje o segundo maior público do futebol americano. 12 ou 13 mil pessoas, né? Mas o Cristiano Ronaldo não veio só, bravo, veio só a Cátia. Pelo menos ele saiu. Pelo menos ela veio, né, cara? Vocês já estavam mais perto do Cristiano Ronaldo que agora, por exemplo. Cara, eu nunca vou me esquecer que a gente antes de começar o jogo, nós tava lá no vestiário, a gente ficou no vestiário do Inter, né? Sim. Aí entrou o presidente do Inter, não sei se tu vai lembrar disso, provavelmente lembra. E o presidente do Inter chegou pra nós e falou assim: cara, no início desse ano, a final do Gauchão foi Inter e Juventude. O Juventude saiu daqui sem o título. Hoje, eu quero a mesma coisa. Eu lembro dele falando que alguém perguntou, por que a gente ficou no vestiário municipal? Se em tese o mandante era o Juventude. Aí eu não lembro se era o presidente, mas alguém falou, cara, vocês acham mesmo que a gente ia deixar o Juventude ficar aqui? É vocês que vão ficar aqui no estádio, no vestiário do Inter. Cara, e que vestiário bonito, cara. Massa. Deve ser uma experiência massa. E por que será que não se cogita mais um evento desses hoje no futebol americano? Até tem, né? Não aqui no Rio Grande do Sul, mas lá pra cima começou a ampliar, né? Tem bastante jogos em estádios de Copa do Mundo, lá no Nordeste principalmente. Eu acho que teve jogo em Manaus também. Teve na Arena Manaus. Aqui a nível Rio Grande do Sul a gente tá um pouco desorganizado, digamos assim, no cenário gaúcho do futebol americano, em relação à federação, em relação a equipes, a estrutura de campeonatos. Então, acho que ainda tá um pouco distante pra gente voltar pra esse patamar, né? Porque imagina, né, jogar de novo, sei lá, no Beira-Rio, numa arena, por exemplo, sei lá. Recentemente, a final do Brasileiro do ano passado foi no Couto Pereira, né? No estádio lá onde o Croco é mandante. Não jogaram no Croco Stadium, jogaram no Couto Pereira. Então, Croco Stadium. Vamos, é um nome, Croco Stadium.
Isaac Balak. E como é que, cara, pra ti, que tá aí há tantos anos no futebol americano, como é que tu vê essa ascensão nos últimos anos do futebol americano, agora com jogos da NFL acontecendo no Brasil? Qual é a tua perspectiva pro esporte dentro do país? Cara, tá um cenário que é confuso pra mim, sabe? A gente tá tendo um crescimento muito grande de público no futebol americano, mas não necessariamente de equipes. A gente não tá vendo muitas equipes novas, algumas equipes antigas parando de jogar, mas a gente tá vendo um filtro um pouco maior. Tá sobrando as principais equipes. Eu acho que o cenário do futebol americano ele tende para um lado que ou ele vai, eu vou dizer profissionalizar, porque eu acho que a gente está bastante distante disso, mas ele vai se filtrar a uma grande liga e poucos times, ou ele tende a diminuir muito os praticantes. Só que eu acredito nesse primeiro cenário, que tende a se filtrar e ter uma liga competitiva e sólida, porque está crescendo muito o número de adeptos no futebol americano no Brasil. Com a NFL já fez 2 jogos no Brasil, agora vai fazer um terceiro no Maracanã. Isso traz uma certa paixão à torcida. O brasileiro ele é muito eufórico com situações, então ele começa a pegar gosto pelas coisas. No terceiro ano seguido, público alto, agora no Maracanã, que é o principal estádio do futebol brasileiro. Isso traz uma pegada maior. E o crescimento do flag como modalidade olímpica também é algo que para o esporte como um todo, porque eles são muito correlacionados, ele traz mais pessoas, mas ao mesmo tempo ele também tirou algumas pessoas do futebol americano para jogar em flag. Então o cenário ainda está meio conturbado, mas eu acredito que ele vai se filtrar, diminuir talvez o número de participantes, de pessoas jogando, mas aumentando muito o cenário de pessoas assistindo. E quando a gente tiver uma liga a nível Brasil sólida, com os mesmos times, com, entre aspas, franquias, como é na NFL, tende a aumentar, começar a ter torcida, começar a ter pessoas desconhecidas, digamos assim, acompanhando os jogos. Né? Tem investimento, né? Não só familiares assistindo jogos ou amigos, mas pessoas que... eu torço pro Santa Maria Soldiers, eu torço pro Curitiba Crocodiles, mesmo que eu não conheça ninguém, porque eu gosto do futebol americano, eu vejo a NFL, tem um time aqui e eu torço pra esse time. Então eu acho que talvez no médio prazo a gente caminhe pra uma linha assim. Seria um sonho, né? E cara, hoje a gente que pratica futebol americano, a gente enfrenta um grande conflito geracional, né? A gente tem nós que somos atletas mais antigos, digamos assim, e vem vindo uma geração nova, degurizada aí de 18, 19, 20 anos. Como é que tu vê esse conflito geracional dentro de campo? Cara, é dificílimo, na verdade. Pra parte administrativa, digamos assim, de ter contato com essas pessoas mais velhas e mais novas, é muito difícil, porque a cabeça dessas pessoas é totalmente diferente da cabeça das pessoas mais antigas. A forma de criação muda totalmente e o nível de competição ele é totalmente diferente. Eu vejo que as pessoas hoje que entram no esporte, elas são por natureza mais talentosas ao futebol americano, elas têm mais aptidão física, elas já entram com um perfil físico melhor, mas ao mesmo tempo, eu não tenho essa estatística, mas é o que visualmente me parece, elas têm menos gana, elas têm menos intensidade, elas desistem mais fácil do jogo, elas não conseguem respeitar o processo. O futebol americano, eu sempre falo, tem um preço. Para te performar, tu vai ter que pagar o preço. E essa geração nova, pelo que eu tenho visto nesses últimos anos, ela está menos disposta a pagar esse preço. Ou ela é titular no primeiro ano e joga todas as partidas, ou não quero e desisto, sabe? Mas ao mesmo tempo elas são pessoas mais aptas fisicamente, que ali na frente, se ela respeitar o processo, ela estoura em performance, sabe? Então é muito difícil ter esse termômetro. A própria comunicação, né? Os xingamentos de treino, cara, é totalmente diferente. Tu falar num tom mais ríspido com um cara de 35 anos para um cara de 18 que entrou. Hoje a gente tem esse contraste no time, tem atletas de 18 anos, tem atletas, o Guizão que estava treinando tem 40, então tem idade para ser pai do atleta, sabe? Então é difícil tu ter o tato de conversar com pessoas de gerações bem distintas, assim. E essa ascensão do flag, hoje se tornando um esporte olímpico,
Tu acha que essa geração mais nova, eles vão tender a buscar o flag? Ou tu acha que o full pads ainda vai continuar sendo a porta de entrada pro futebol americano? Cara, eu tenho bastante dúvida nesse cenário, sabe? Porque o flag, não me entendo mal, mas ele é mais fácil. Porque tu não precisa de equipamento, tu não tem contato, o risco de lesão é menor e tem a mídia de ser um esporte olímpico. Então ele é mais fácil e ele é mais visual aos olhos, né? É um esporte mais simples de tu ter um time, são menos pessoas, o risco de lesão ele é menor, ele tem um incentivo de ser a modalidade olímpica, então eu acho que as gerações novas têm uma certa tendência a buscar isso. Tem uma aptidão maior até por isso, porque a gente vê a maioria dos atletas novos, eles são mais atléticos, não entra mais tanto atletas maiores, mais pesados, mais fortes, são atletas mais leves, atletas com mais aptidão física ao flag. E por ter esse caminho lá, digamos, mais curto em relação a ter um time e praticar um esporte, eu acredito que tem uma tendência sim de busca maior pelo flag. Mas eu acredito que o futebol americano full pads ele não vai acabar no Brasil, ele vai seguir, nem que ele se filtre a poucos times, que também não seria necessariamente um cenário ruim, porque se ele aumentar bastante o nível de competição, a gente tem uma liga grande, excelente, criam-se franquias e ele cresce mais e crescem as duas modalidades, né? Então, mas sem dúvida, cara, é mais fácil, digamos assim, começar no flag. E, cara, hoje Santa Maria Soldiers é o maior campeão da história do Rio Grande do Sul, né? Nós somos octacampeões gaúchos. Como é que tu vê, qual seria a receita que tu enxerga para esse sucesso? Cara, eu acho que o Soldiers foi o time que mais agregou conhecimento nesse cenário. Até 2016, eu acho que 2016 foi a virada de chave, que a gente ganhou 2016 e ganhou todos até o último ano. A gente não tinha perdido mais e não tinha perdido mais nenhuma partida dentro do cenário gaúcho. A gente ganhou simplesmente tudo, porque a gente, dentro daquele marco que eu comentei do Chacai, a gente virou a chave. Cara, a gente precisa entender o jogo para jogar ele. Não é só simplesmente ir lá e bater cabeça. A gente precisa estudar o jogo e entender. E o Soldiers foi o time mais cerebral, digamos assim. E o que me atesta isso a gente depois começou a trazer várias pessoas de fora para jogar. E a gente trazia pessoas dos times que a gente vencia aqui no Rio Grande do Sul. E milagrosamente eles chegavam aqui, treinavam e eram um starter. Eles chegavam e jogavam. Como assim? Os caras é bom lá, e o cara é um bom jogador, chega aqui é titular e não ganhava da gente jogando pelo outro time. Porque faltava, e ainda falta para bastante gente, inclusive para nós, né? A gente sempre tem muita coisa para andar. Esse entendimento do jogo, eu acho que esse foi o grande diferencial dos Soldiers. Tem uma mentalidade do Douglas no ataque, eu estudando defesa. A gente era um time muito mais coeso, a gente nunca foi o time mais físico, a gente nunca foi o time mais rápido, nem o time mais forte, mas dentro do Rio Grande do Sul, sem nenhuma dúvida, a gente sempre foi o time mais inteligente para jogar. E isso fez com que a gente sempre estivesse à frente. E tinha um quarterback que fazia diferença. Quando o jogo estava apertado, a gente tinha o Douglas, entendeu? Que era um diferencial. Hoje está surgindo mais jogadores de talento. Então hoje o futebol está um pouquinho mais competitivo. Como se expandiu mais as ferramentas de estudo, mais times começaram a crescer nesse cenário. Por isso que o cenário voltou a ser mais equilibrado. Porque a gente tinha entre aspas, uma vantagem que a gente desenvolveu aqui. Hoje ela já está mais próxima, então hoje já tem um campeonato mais competitivo, né? Eu lembro quando eu era mais novo, antes de entrar no Soldiers, e muito tempo atrás, que eu ouvia as notícias do Soldiers, né? Soldiers vai disputar o título, Soldiers campeão. Aí no outro ano, Soldiers vai disputar o título, Soldiers campeão. Cara, eu não jogo contra ninguém também, todo ano sou campeão. Só eles. Mas estão jogando sozinhos. Estão fazendo jogo treino, sendo campeão entre eles. E aí, às vezes ia a notícia, Soldiers vai disputar o título gaúcho. Eu falava pra minha mãe, você falou, os caras vão ganhar de novo. Acho que aí ia lá, Soldiers campeão. Cara, qual foi a decisão mais difícil que tu teve que tomar dentro de campo? Seja dentro de campo na hora do jogo ou na sideline, uma situação que tu tenha vivido. Agora tu me apertou, cara. A decisão mais difícil.
Cara, não seria a decisão em si mais difícil, mas o momento mais difícil foi quando a gente perdeu ano passado pro Bravos, no primeiro jogo. Esse foi o momento mais difícil, assim, pensando como jogador, tirando a parte, tipo, lesão, né? Eu tive uma lesão séria no jogo contra o Rex, ali foi o momento mais tenso pra mim. E ali, só que eu digo que isso não é um marco tão grande, por mais que seja uma lesão grave, porque eu nunca tinha dúvida que, cara, eu me lesionei, não sei a gravidade, me lesionei agora, mas eu sempre fui muito tranquilo. Tipo, cara, eu lesionei, eu vou seguir jogando. Se o médico dizer que tem possibilidade de, sei lá, cirurgia, fisioterapia, o que for, 1 ano, 8 meses, beleza. É o processo, faz parte da vida. Aconteceu, é uma lesão, é um trauma, vamos voltar. Então isso marca, mas não é o ápice. Agora, o jogo do ano passado, porque eu tava num papel totalmente distinto, foi o marco mais... Como é que eu posso dizer? Foi o momento mais tenso no sentido de reflexão. Tipo, cara, tá acontecendo, não tá? O que tá acontecendo? Eu tô no lugar certo, não tô? É isso mesmo, não é? Acho que ali foi o momento mais... Tipo, para e pensa, revê. Acho que sim. Tu acha que a posição do QB é uma posição ingrata? Tu leva do céu ao inferno em poucos segundos? Nem o goleiro no futebol. Porque o goleiro pode defender, sei lá, 50 chutes num jogo. Se tomar um gol na final... Cara, eu acho que o kicker é mais isso aqui, mais o goleiro, sabe? Ele pode acertar 5 chutes, se tiver o último pra ganhar ele errar, a mesma coisa o oposto. Se ele errar 2 chutes, tiver empatado o jogo, ele acertar o último, ele vai ser levantado e ele foi o herói. Então eu acho que... Mas assim, cara, eu não sei se é o cara injustiçado, digamos assim, porque, cara, tu tá numa posição que simplesmente tu não pode errar. É a vida, tu tem que... A posição do quarterback, ele não tem o direito de errar. Se ele errar, o que faz parte dos esportes, ele compromete. Se ele errar no momento crucial, ele compromete o jogo, compromete o campeonato. Então, eu não digo que é ingrato porque tu já entra em campo sabendo. Entendeu? É ingrato se tu bota a bola na mão do receiver, o receiver pipoca a bola na mão e o cara intercepta. Pô, aí é ingrato, que vai cair lá, o QB foi interceptado. Mas isso são casos raros, então é uma posição que eu acho que é difícil. E mentalmente muito difícil. Tecnicamente, mas mentalmente ela é muito pesada. Ela é pesada pra cacete, porque, cara, tu tá com a bola na mão todas as jogadas. Saiu o snap, ela vai estar na tua mão. Se tu tomar a decisão errada, tu compromete o time. Entende? Então... E hoje tu tá com quantos anos, Fé? 33. 33. E tu pretende jogar por mais quanto tempo ainda? Até a idade do Laírton. 100 anos então. 100 anos de idade. Não, cara, enquanto meu corpo permitir jogar, eu pretendo jogar, cara. Eu gosto muito do esporte. Então, enquanto eu tiver aptidão física pra performar, eu vou estar em campo. E quando eu não tiver aptidão física, eu vou treinar pra ter o máximo de longevidade possível. Então é um esporte que eu gosto, é um esporte que eu pretendo seguir praticando, é o que me ajuda, porque é algo que quebra um pouco a minha rotina de trabalho, por exemplo. As pessoas, eu acho que de maneira geral precisam ter um segundo a fazer, não pode ficar, eu faço isso o tempo inteiro. Então o futebol americano é essa minha segunda via, digamos assim. E, cara, enquanto o corpo permitir, eu tô ali. E mesmo depois que tu parar de jogar, tu pretende ficar de coach, alguma coisa assim? Não virar sei. Árbitro? Imagina tu faz de árbitro. Não quero nem imaginar. Eu ia brigar pra ser referee no primeiro ano. Eu quero o boné branco. Não sirvo pra sideline, eu vou ser referee. Cara, não sei, aí eu não sei. Quando o meu corpo dizer, deu, o campo já não é mais pra ti. Não sei, sinceramente eu não sei. Talvez sim, talvez siga, mas não sei, vai depender muito de todo o contexto, né? Então, quem vai estar no time, como vai estar o time, enfim. Entendi. E se tu pudesse mudar alguma coisa no cenário do futebol americano nacional, tu tem alguma ideia do que tu faria pelo futebol americano? Se tivesse o poder absoluto, assim, eu vou mudar isso aqui. Cara, a primeira coisa seria calendário. A primeira coisa que eu mudaria no futebol americano do Brasil é calendário. Por quê? Qual que é o problema do calendário? Eu acho que a gente precisa ter um calendário mais bem definido. Os campeonatos se cruzam, são diversas ligas, todo ano muda. Eu acho que falta uma gestão macro de calendário. A Confederação Brasileira, ela tem melhorado situações, ela é nova, digamos assim, há poucos anos que ela se organizou como uma confederação de fato, e tudo é muito recente. Aí entrou o Flag, que ela abraçou junto.
Então tem muitos afazeres, mas o que eu focaria nos próximos anos é definir um calendário, porque eu acho que só existe competição quando tu sabe o que tu tá fazendo. E simplesmente juntar 50 caras, treinar 2-3 vezes no mês e no outro mês já entrar em nível de competição, o jogo piora. Então a gente precisa ter pré-temporada, a gente precisa ter estadual, porque eu acho que é cultural brasileiro e isso ajuda muitos times a se desenvolverem, novos atletas, ter intertemporada, ter campeonato nacional e ter férias, que também é um ponto que eu tenho muita dificuldade para tirar férias, porque eu quero estar treinando todo final de semana. Para mim, cara, a reta final de ano é dificílimo, porque eu não tenho campo para mim, eu tenho que achar alguma coisa para me fazer, me ocupar, treinar, praticar, porque é um vício. Mas precisa ter esse desligar, parar de ver futebol americano por um tempo. Então eu acho que esse calendário faria com que o cenário fosse potencializado, os times conseguissem se programar, seja com projeto, seja com seletiva, seja com busca de atletas, preparação física ordenada, período de força, período de potência, período de velocidade, período de transferência para o campo, período técnico, período de botar a jogada a rodar. Então, cria um cenário assim, porque a gente sempre fica refém, quando é que começa o gaúcho? Quando é que começa o nacional? Até quando vão os jogos? Sabe? Tipo, é muito abstrato. Sim. Isso ainda. Então... E tu acha que isso hoje é por conta do quê? Por não ser meio que independente a Federação Gaúcha e a Confederação Brasileira? Eu acho que falta uma instituição máxima que tenha um regulamento melhor para isso. Claro que é difícil tu ter isso porque existem muitas particularidades. Rio Grande do Sul, Nordeste. Entende? São dois polos totalmente distintos. Pega São Paulo, Rio de Janeiro. É muita coisa. Paraná, Santa Catarina. São coisas totalmente distintas. Eu falo do Rio Grande do Sul e Nordeste porque são os extremos, digamos assim. Tem o Pará, sabe? Tipo, é muito distante. E é difícil tu calendarizar isso. Porque muda número de times, época do ano. Tipo, pra nós tem épocas que é muito frio, lá pra cima tem épocas que é muito calor. É difícil tu casar todos esses cenários, assim, sabe? Mas com um estudo maior, alguma coisa pré-definida, aumentando o número de times, ter divisões, sabe, um cenário mais concreto. O Brasil funciona assim no futebol americano, nessas épocas, com essas competições. Entendi. E, cara, tem alguma jogada que tu fez ou que tu viu dentro de campo e que te marcou pra tua carreira como atleta? A jogada. Cara, é difícil essas coisas muito direcionadas assim. Entender que ele marcou correndo, talvez. Interceptação. É que, por exemplo, no futebol americano a gente tem algumas jogadas que marcam o público. Por exemplo, o Hail Mary do Aaron Rodgers, né? É uma jogada que marcou. Queria saber se tu teria alguma, se não tiver também, não tem problema, mas é só uma curiosidade mesmo, se teria alguma. Tô tentando lembrar de alguma em específico. Se precisasse mostrar um highlight assim pra alguém, se essa aqui é a minha melhor jogada da minha vida. Cara, sabe que eu nunca parei pra analisar algo assim. Tem algumas jogadas que eu gosto, eu acho que talvez uma das jogadas que eu mais goste. Tem duas jogadas específicas que eu gosto bastante, as duas são no mesmo jogo, que foi Soldiers e Croco, esse jogo dos que me marcou, que era um RPO do Croco, que o Adam Rodrigues faz uma rota interna para receber nas costas do linebacker, e a minha cobertura é um pouco mais para fora, e eu faço a leitura do RPO e dou o teco imediato e ele solta a bola, então ele não pega a bola. E outra jogada que me marcou bastante naquele jogo também foi uma jogada básica, simples, mas era algo que eu tava eu tava treinando muito aquilo, que eu sentia que era a minha pior característica, que era tackle em open field. E aí é um screen pass pro Adam também, que eu consigo sair do bloqueio rápido e fazer um tackle for loss. Então essas duas são duas jogadas que, por situações assim, tipo, jogadas comuns de jogo, mas que me marcam por como elas aconteceram, sabe? Entendi. E, cara, dia do jogo. Vamos falar agora sobre dias de jogos. Eu já ouvi relatos de atletas, que a gente tem atletas que usam a mesma cueca desde 2010 em dias de jogos. Provavelmente tu já sabe de quem que eu esteja falando, não sei se sabe, mas o Limana. Ele usa a mesma cueca desde 2010 fala sério, pra jogar. Pelo menos foi o que ele falou. Cara, é uma superstição dele. Claro, não, com certeza, cada um tem a sua, né?
Eu queria saber... Mas ele usa só no dia do jogo a mesma cueca, né? Sim, eu imagino usar 10 anos a mesma cueca. Não, ele usa só no dia do jogo, a mesma cueca em dia dos jogos. Cueca guerreira, assim. 10 anos. É que se ele usa só em dia do jogo, não é todo dia que ele usa. Mas eu queria saber se tu tem alguma superstição, porque eu sei que tem atleta que amarra chuteira diferente, tem atleta que faz uma mandinga. Entra com o pé direito no campo. Com o pé direito no campo. Tipo, o jogador pega aqui, ó, faz aqui. Cara, não, pior é que não, eu sou muito cético com essas coisas, eu sou muito de, cara, vai lá e faz, se tu entrar com o pé direito e com o pé esquerdo aqui não vai mudar nada, sabe, então tem as pessoas, como tu comentou, que tem a superstição, se eu estiver usando tal camiseta por baixo, nós vamos ganhar, não ganhamos, mas também o cara não foi com aquela camiseta, sabe, eu nunca tive muito crenças nesse sentido, então superstição nesse sentido nunca tive. Entendi. E como é que é a tua rotina, assim, de dias de jogos? Tem algum ritual que tu faça? Ritual que eu digo assim, a mesma coisa que tu faça sempre, assim, em dias de jogos. Ver vídeo. Ver vídeo. Eu gosto de assistir highlights. De manhã cedo, acordar. No dia do jogo eu gosto de assistir highlights. Tipo, não, eu acordo de boa e deleto o jogo da minha cabeça, até tal horário. Normalmente até umas 10 horas. Quando o jogo é em casa, né? O jogo começa às 2, eu tenho que estar no vestiário meio-dia. Então ali por umas 10 horas... eu paro o resto e agora é jogo. Aí eu coloco um vídeo, vou tomar um banho, boto o celularzinho no canto lá assistindo vídeo, me organizo assistindo vídeo, faço todo o resto assistindo vídeo de highlights. E às vezes eu nem assisto highlight olhando, assim, é só escutando, porque eu sei, eu vejo geralmente vídeos de tackle. Era o que eu sempre assistia, era boas jogadas, e o ano passado, como eu tava de quarterback, aí talvez vocês não saibam, mas o cara que eu mais gosto de assistir na NFL atualmente é o Joe Burrow. Então eu assistia só vídeos do Joe Burrow. Todo pré-jogo era assistindo vídeos do Joe Burrow até a hora de vir pro estádio. Então, meu ritual pré-jogo é isso aí. É quase uma superstição. O confortinho ritual dele é ficar no vaso, né? Eu dou uma cagada antes de jogar, porque eu começo a ficar tenso. Eu fico ansioso e aí... Esse é o ritual do conforto. Tem que descarregar, né, velho? Descarregar a tensão ali. Pô, eu chego no jogo leve. Olha o ano passado nossos jogos e, cara, eu joguei bem pra caramba. Por quê? Porque eu tava leve durante a partida, cara. Pô, me quebrou nisso daí, cara. Isso aí é uma coisa que a gente fala só no grupo do WhatsApp, cara. Cara, pensando em futuro, qual é o legado que tu quer deixar, tanto na tua vida pessoal, quanto na tua vida profissional e como atleta? O que tu pretende deixar pro mundo, assim, que tu gostaria que as pessoas lembrassem de ti? Cara, eu nunca pensei muito nessas coisas, assim, no sentido de, o que Faé representa pra alguma coisa. Mas algo que é meu, que talvez seja algo que possa ser útil pra alguém, é saber que a vida, o jogo, qualquer cenário, ele é feito de ciclos. E dentro desse ciclo que tu participa, cara, o mínimo é tu tentar ser o melhor nisso. Se tu entrar numa empresa para trabalhar e ficar um ano nessa empresa, seja o melhor possível que tu pode ser dentro daquele ano, sabe? No mercado de trabalho, cara, se tu for o melhor, quando tu sair dali, tu vai ter aonde ir, porque tu é bom. Quando tu vai jogar futebol americano, por exemplo, seja o melhor da tua posição. Seja o melhor, torna o teu time o melhor, torna o ambiente onde tu tá o melhor. E aceite o ciclo. Às vezes tu não é o melhor do dia pra noite. E isso demora tempo. Só que tu tem que saber, eu quero isso pra mim, eu quero. Então, cara, o caminho é longo, o caminho é curto, não importa. Cumpra o caminho. Faça o que tem que ser feito. Sabe, eu sou muito nessa linha. Cara, tem que fazer isso? Vamos fazer isso. Eu não quero fazer isso? Cara, beleza, eu não vou fazer. Mas nunca faça por fazer ou fazer algo mal feito, sabe? Isso serve pra tudo, na vida, no trabalho, na competição, no time, nas relações. Cara, faz o que tem que ser feito. Esse é o ponto. Não vem fazer corpo mole pro meu lado. Ou tu faz ou tu sai fora. Sim. E o que tu diria hoje pra uma pessoa que quer entrar no futebol americano, que quer conhecer? O que tu diria pra essa pessoa? Cara, é o jogo mais massa possível. Se tu é uma pessoa competitiva, é o jogo. É o lugar que tu precisa estar. Porque tu compete contigo mesmo, tu compete com o teu tempo,
tu compete com o teu adversário, tu compete com o teu colega de time por posição. Cara, ele é tudo uma competição. Ele é tudo. E tu sabe que aquilo ali, cara, tu precisa treinar fora, tu precisa estudar fora, tu precisa treinar força, tu precisa ser rápido, tu precisa ser técnico. Se tu é uma pessoa que quer competir, ali tu não vai ter uma monotonia. Ali tu não vai, tipo assim, não entendo muito de alguns outros esportes, mas tipo, é um esporte que faz sempre a mesma coisa. Cara, ali não. Ali tu vai ter, assim, ó, tu vai jogar 20 anos da tua vida e vai ter coisa nova. E vai acontecer num jogo contra o pior time do mundo, tu vai ver uma coisa que tu nunca viu. Tu vai ter uma coisa diferente, tu vai ter um estímulo diferente. E isso faz com que tu não caia naquela situação, tipo, sempre a mesma coisa, cansei. Não, ali tu vai ver, cara, pode ter certeza, tu vai ver alguma coisa diferente. E pra ti hoje, o que tu considera como viver bem, na tua opinião? Cara, eu acho que é tu fazer o que tu quer fazer e ter a liberdade pra te fazer isso, sabe? Tu tem que estar num ambiente que tu queira estar, sabe? Eu quero estar com a minha família, eu posso estar com a minha família. Eu quero estar em campo, eu posso estar em campo. Perdão, isso é o viver bem, na minha visão, sabe? Tipo, eu tenho que cumprir uma coisa, eu vou lá e faço. Isso não pode ser um fardo, sabe? Tipo, eu preciso ter a liberdade para decidir o que eu quero fazer. Isso pra mim é a principal coisa que qualquer pessoa pode ter na vida, é a liberdade para tomar a tua decisão. Isso pra mim é viver bem, seja o que for. Eu quero estar aqui no podcast conversando com os guris. Eu quero sair daqui e jantar, eu quero fazer tal coisa. E eu ter a liberdade para fazer isso é o viver bem, sabe? Seja no âmbito que for, seja jogando futebol americano, seja poder ir trabalhar, seja sair com a família, seja estar junto com a minha mulher, seja o que for, é ter a liberdade para fazer o que eu quero fazer, sabe? Isso é viver bem. Show de bola. Quer perguntar mais alguma coisa? Uma última coisa, então, esse programa vai sair no dia, hoje nós estamos no dia... Eu não sei que dia que é hoje, não sei que dia que o programa vai ao ar. Não sabe? Não. Será que vai ser antes do jogo? Acho que não. Acho que vai ser na semana depois do jogo. Depois do jogo, tá. Depois da vitória. Depois da vitória. Depois da vitória, cravou então a vitória, Cravou. Vamos ver na semana que vai sair esse programa, então Faé vai ter cravado a vitória. E eu vou sempre responder isso, pode ser contra qualquer time. Pode ser contra o Bravos, que é o jogo, pode ser contra o Rex, pode ser contra o Seattle, que foi campeão. Cara, não vão ganhar. Depois a gente vê. Por enquanto nós vamos ganhar. Depois a gente edita. Depois nós vamos ver, mano. Nós vamos ganhar. Vamos fazer outro take agora. Com a IA, agora a gente faz outro. Fazer outro take agora. Infelizmente a gente perdeu. Não, jamais. Ó. Vou bater na madeira. Mas, cara, pra finalizar, a nossa última pergunta, pra nós encerrarmos o programa, cara, é uma pergunta que eu faço pra todos os convidados. Que é uma pergunta que ela é tão difícil quanto a primeira pergunta. Lula ou Bolsonaro, capaz do brincar? Isso aí eu ia responder. Não precisa. Não vou titubear. Hoje tu tá com 33 anos. Se tu pudesse voltar no tempo e conversar com o Faé de 18 anos de idade, que tá recém saindo de Sagrada Família pra vir fazer a faculdade, tá recém saindo digamos, da tua zona de conforto pra conhecer o mundo, qual conselho tu daria pra ti mesmo? Cara, pode até parecer meio egocêntrico, talvez, algo assim. Mas eu acho que, cara, segue. Porque a gente poderia mudar qualquer coisa na nossa vida. Tem várias situações que a gente erra, que a gente comete alguma gafe, que tu se comporta de uma maneira que não deveria, que tu fala uma coisa que não deveria, que tu trata mal uma pessoa que não merecia ser tratada. Isso não existe na nossa vida, nunca vai existir um cenário só. Talvez tenha algum marco, fiz uma coisa totalmente errada. Mas o que eu falaria é, cara, segue. Porque se tu for uma pessoa correta, uma pessoa que tem teus objetivos, uma pessoa que sabe o que quer e que tem teus ciclos para cumprir, esse é o caminho, sabe? Então eu nunca tive na minha vida um marco assim, nossa, que cagada que eu não poderia ter feito. Teve várias, né, de pontuais assim, mas nada que, tipo, mudasse o rumo da minha vida nesse sentido, sabe? Então, cara, segue, seja uma pessoa correta, que pode ter certeza que as coisas vão acontecer na tua vida. Show de bola. Quer deixar um recado pra alguém, mandar um abraço, mandar um beijo?
Não, cara, primeiro, né, vocês são os caras que eu conheci através dos Soldiers, né? Um abraço pra toda a turma dos Soldiers. Né, um abraço, um beijo pra minha namorada, pra Simone, que tá em casa. Né? Pro Marshall, pro meu cachorro, que é importante estar junto. Os dois estão em casa lá me esperando pra chegar em casa. E é isso, cara. Agradecer a vocês aí pela parceria, pelo convite. A gente que agradece. A gente que agradece por tu ter se disponibilizado. Hoje a gente tá meio dolorido pós-treino, né? Mas a gente agradece aí por ter se disponibilizado, vir aqui e deixar que as portas do Confritas vão estar sempre abertas aí, caso um dia queira voltar. Contar mais histórias, conversar fiado também, né? Mentir um pouco. Isso. Mentir um pouco. E além do Confritas Convida, também pode vir uma hora dessa participar do Confritas, o podcast isso. mesmo, que é onde a gente passa o tempo inteiro falando besteira, que como a gente comentou antes, a gente teve a presença do Pedro aqui recentemente, que ele não participou do Confritas Convida, ele participou do podcast, que é onde a gente fala só besteira mesmo. Então, se quiser participar uma hora, já tá convidado. É só vir. Então por hoje era isso, gurizada. Então, se vocês assistiram até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e toda aquela burocracia que vocês já sabem que tem que fazer para ajudar a gente a crescer. Isso aí. E também, se tu quiser aprender mais sobre futebol americano, segue se inscreve no canal lá do Coach Faé. Isso aí. No Instagram Coach Faé, e no YouTube Coach Faé Futebol. Isso aí. Tchau, obrigado. Valeu, e rapaziada. Até semana que vem. Até semana que vem.